Memórias do Padre Germano, capítulo 26. Os encarcerados. Meus irmãos, vamos nos ocupar dos seres mais desgraçados da terra. Sabeis quais são? São os encarcerados. O Espírito, só em baixar a este planeta, já vem condenado a saldar dívidas atrasadas, e se por cúmulo de expiação e prova, dilata o cativeiro cometendo novas faltas que façam recair sobre ele o castigo legal, esse pobre espírito pode dizer-se duplamente prisioneiro. Se achava a terra pequena para conter seus desejos, prestos se vê, privado de ar e de luz. Se pesado lhe parecia o corpo material, ei-lo que aumenta a indigência, uma vez que o alimento se torna escasso e, além disso, mau. Se há, pois, no mundo um máximo de dor, está ele, indubitavelmente, reservado aos presos. Tudo quanto vos digo é pouco, pois é necessário ter estado encarcerado para medir o fundo do abismo no qual se lança o homem. Já por sua vontade, às vezes, já impelido pela ignorância, ou dominado por adversas circunstâncias oriundas de causas múltiplas, cujo resultado é sempre fatal. Na Terra, entre os grandes problemas pendentes de solução, sobreleva-se em primeiro lugar a questão da subsistência. De todos os tempos, houve homens riquíssimos e homens extremamente pobres. Estes últimos, naturalmente, sempre odiaram aqueles e disseram em todos os tons da escala musical que a propriedade é um roubo. Do homem que vive necessitado de tudo, é lícito esperar todos os crimes. E como são muitos os que vivem sem fruir o mais pequeno gozo da vida, todos esses deserdados são outros tantos instrumentos do mal. Isto não quer dizer que os grandes potentados não tenham cometido crimes, e bem horríveis alguns deles, mas há que acrescentar aqui ao vosso adágio: se a ociosidade é mãe de todos os vícios, o desespero é o pior conselheiro do homem. A fome irrita, a sede enlouquece, e de um louco se pode esperar todas as loucuras. Os furtos, os homicídios, que coisas são, senão atos de verdadeira loucura? Os criminosos são dementes, infelizes alienados, cuja enfermidade jamais foi estudada, o que importa dizer, compreendida. Das diversas vezes que habitei a terra, sempre encontrei a criminalidade. Crimes são hoje cometidos como se cometeram amanhã, e assim sucessivamente, enquanto os ricos forem muito ricos e os pobres muito pobres. Os primeiros, demasiado felizes, enfarados de suas píngues fortunas, entregam-se à desordem das paixões, em busca de sensações novas,
ao passo que os pobres, no seu desalento, sorrindo de amarga ironia, dizem: já que Deus não se lembra de nós, vivamos como se Ele não existisse, esqueçamos suas leis, já que a sua providência não nos sorriu. Essa desarmonia social, esse descontentamento íntimo em que vive o homem, é o berço de espinhos no qual se acalentam todos os desvarios. Vive-se mal na terra. Os espíritos encarnados nesse planeta são, na sua maioria, inferiores e, por isso, tiveram ineludivelmente tão notável inventiva para idealizar tormentos. Empregassem para o bem essa inventiva e a terra seria o paraíso da lenda bíblica. Cruéis têm sido os homicidas, mas inclementes também foram os juízes que os julgaram, não poupando recursos para martirizar os culpados de modo inconcebível. E o que é mais triste ainda é que a religião se tenha intrometido em tais horrores. Nos calabouços religiosos, a crueldade foi tanta que se pôde dizer: se o culpado era um assassino, duplamente assassino se fazia aquele que lhe impunha a pena. Em relação aos tempos em que aí estive, pode dizer-se que viveis agora na mais doce das harmonias. Vossos presídios de hoje são casas de recreio comparados àquelas sombrias fortalezas em cujos ergástulos tanto gemiam os infiéis, os hereges, quanto os rebeldes contra o rei e os malfeitores de profissão. Os tormentos da Inquisição, de tão grande assombro vos causam, não tem termo de comparação com os flagícios impostos pelos penitentes negros. A associação terrível que ainda existe na terra, embora totalmente modificada nos seus estatutos. A primeira fase de tal associação é quase desconhecida da nossa história, que do modo por que está escrita, bem se lhe pode chamar uma conspiração contra a verdade. Na fase de Heródoto, cognominado o pai da história. Pode afirmar-se que ignoras tudo, mas dia virá, no qual, com a mediunidade mais difundida, conhecereis episódios da história universal que mal podereis conceber. Sim, mal concebereis como tem havido homens para triturar corpos humanos e seres que tenham podido suportar anos e anos um tormento superior a todas as conjecturas. Eu, que sou um espírito muito velho, que muito tenho visto e sofrido, que passei por todas as fases de existência, tenho em mente relatar-vos algo da história terrível dos penitentes negros, que enfaixaram em suas mãos todos os poderes da época. Seus membros tiveram assento na pseudo-cadeira de São Pedro, nos tronos de todos os tempos. A política e a religião
foram suas armas na ofensiva como na defensiva, ao sabor das próprias conveniências, mas sempre ferozes e cruéis, a ponto de parecerem os encarregados de nos incutir a crença de que Satanás não era um mito, existindo para tormento e condenação da humanidade. Tal como a moderna Companhia de Jesus, foram eles odiados e temidos, dispersos e perseguidos hoje para gozar amanhã dos carinhos da sorte, martirizados e santificados, tudo sofreram e tudo gozaram, sempre fiéis, no entanto, ao seu juramento. Onde quer que se encontrassem dois penitentes, feita estava a associação. Assim houvessem empregado a sua constância e talentos para o bem, e a terra seria um lugar de delícias. Por ocasião da minha última encarnação, estavam eles numa das suas fases de poderio, quando adolescente, os monges que educaram iniciaram-me em alguns de seus segredos, e até para lisonjear minha juvenil vaidade, fizeram-me assistir às suas sessões ordinárias e se propuseram, conforme diziam, fazer de mim um luminar da ordem. Como, porém, os abandonasse e apostrofasse, dizendo que 1000 vezes preferia morrer a secundar seus planos de iniquidade, eis que me constituí uma de suas vítimas. Posso dizer que nunca me perdoaram a igualdade de forças com que lutamos, porque a verdade é que meu espírito, inclinado ao bem, sentia-se constantemente favorecido e amparado pelos sábios conselhos de espíritos protetores. Como tive mais tarde ocasião de verificar, eu era forte, muito forte. Nas causas que me propunha defender, era tal minha firmeza, tão grande a força de vontade, e tão pouco me importavam os obstáculos. Estava tão plenamente convencido de que o bem atrai o bem, que o meu arrojo atingia às vezes a temeridade. Assim, arrostava toda sorte de perigos, não por ser um destemido na acepção vulgar da palavra, mas porque me possuía do meu papel humanitário, e o supremo gozo do meu espírito era poder dizer a uma família aflita: aqui tens o consolo. Então, todo o meu ser vibrava de emoção tão doce, de tão grande alegria, de tão intenso júbilo, que deixava naqueles momentos de pertencer à terra. Dizer a um prisioneiro que lhe trazia a liberdade era a minha suprema aventura. O primeiro olhar do cativo era de um júbilo tal que me deixava n'alma um gozo ainda incompreendido na terra. Sim, os presos sempre tiveram em mim um defensor decidido, e ainda hoje meu trabalho favorito é inspirar resignação e esperança aos habitantes dos presídios,
que são incontestavelmente os seres mais desgraçados desse planeta, uns por serem às vezes vítimas da torpeza, da ignorância, outros porque no seu destino influem o abandono, a sociedade, o desprezo social. Outros ainda porque são espíritos rebeldes com tendências para o mal, de instintos perversos tais que em torno deles nem cresce erva, envenenando o ambiente com seu hálito daninho. De fato, quão grande é a perversidade de alguns homens, mas esses, precisamente, são os que carecem da proteção e do conselho dos bons espíritos. Se o Cristo baixou à terra para salvar os pecadores, devemos imitá-lo, os que nos prezamos de seguir suas pegadas. Só os justos sabem o caminho do paraíso, ao passo que os ímpios necessitam de quem os guie. Os cegos, a caminharem sozinhos, podem tropeçar e cair. E quem mais cego que um criminoso? Eis porque me constituí protetor de muitos culpados, valendo-me essa atitude por vezes horríveis sofrimentos. Mas a flor mais fina, aquela cujo aroma prima pela delicadeza, é a que tem mais espinhos. De todas as sensações agradabilíssimas que o meu espírito pode gozar, nenhuma é maior, nem mais pura do que a de poder dizer ao ente que chora: alma triste e opressa, sorri, espera, confia, porque te trago a taça na qual beberás a água da vida. Vê, então, uns olhos que, por inexpressivos que sejam, nesses momentos, falam sempre com a eloquência do sentimento. Ver a animação de um rosto esmaecido pela dúvida, ser por instantes um outro Pigmaleão por dar alento a uma estátua, dar esperança ao que duvida, assemelhar-se ao sol que difunde calor e vida, é alcançar a suprema felicidade, é viver em luz perpétua. Demais, não apreciamos nós os resplendores da aurora, se não nos sentimos a melancólica influência das sombras espessas da noite. Fui um espírito combativo, na inação da vida normal, tomava-me o que poderia chamar um ser inofensivo, de poucas necessidades e de menos ambições. Na luta, porém, pelos desgraçados, eu que pouco falava, tornava-me eloquente, como Péricles e Demóstenes, empreendedor como Alexandre, audaz como qualquer aventureiro. Mandava e suplicava ao mesmo, empregava até o insulto e a violência, se com isso pudesse obter a chancela de um soberano,
feria fundo a dignidade alheia, pouco me importando que os poderosos me odiassem, desde que pudesse ser o amparo dos fracos e humildes. De uma feita, muito moço ainda, pedi aos meus superiores, como tese de estudo, deixassem-me ficar numa fortaleza que possuía uma biblioteca de importantes documentos, curiosíssimos anais e outros manuscritos de grande valor. Meu intuito, porém, era visitar os subterrâneos do tétrico baluarte, que serviam de prisão preventiva aos infratores, não só das leis políticas, como também religiosas e morais. Sabia, ao demais, que estava em preparativos uma expedição ao norte, para cujas regiões de neve perpétua seriam desterrados muitos dos desgraçados prisioneiros daquelas masmorras. Minha alma se revoltava ante a perspectiva daqueles assassínios lentos. Eu queria o castigo do criminoso, mas queria igualmente que se lhe desse instrução, que o moralizassem, que lhes fizessem conhecer o remorso. Nada, porém, de lhe triturar o corpo para maior desespero d'alma. Cometera-se um homicídio na pessoa de um magnata. 10 indivíduos estavam implicados nos crimes e eu sabia que os 10 indiciados sofriam igual condenação, o que aliás me exasperava e dizia: é impossível que esses 10 homens tenham delinquido pela mesma ideia. Cada qual teria tido seu móvel distinto. Nem há homem que se pareça com outro homem, pois cada ser constitui uma individualidade. Como, pois, é cega a lei, por que não há de estudar a lei nesses seres que ao estudo tanto se prestam? Conseguido meu intento, penetrei na fortaleza com a permissão de aí permanecer por espaço de 15 dias. Uma parte do castelo era habitada por 50 penitentes e a outra servia de classe preparatória a uma centena de noviços da ordem. Nos subterrâneos acumulavam-se todos os acusados das cercâneas, sem que fosse permitido visitá-los. As respectivas famílias só os viam na véspera de saírem para cumprimento da sentença, pois que ainda não me haviam dado a conhecer. Fui muito bem acolhido pelos chefes da ordem, crentes de que lhes serviria de instrumento aos seus satânicos desígnios. Pressurosos, levaram-me à biblioteca, entregando-me as notas sobre o que de mais curioso encerrava aquele templo da ciência. Em cela próxima, deixaram-me confortável alojamento e por companheiro um penitente, que era o chaveiro das prisões. Havia na ocasião poucos encarregados desse serviço, visto como os presos se encontravam de tal modo exaustos que os poderiam deixar a sós, sem receio de evasão.
Nos primeiros subterrâneos, só aquele homem penetrava, nenhum outro poderia franquear aquela cripta onde se enterravam homens em vida. Sendo meu principal intuito visitar os presos, tratei de insinuar-me à confiança desse monge, mas logo me convenci de que nada obteria, pois conquanto seus olhos me fizessem revelações, os lábios ficavam mudos, selados pelo medo. Em suma, distinguiu-me com seu afeto, mas no melhor da festa, colhia as velas e encerrava-se no mais profundo mutismo. Uma noite, entregue à meditação, vi que meu companheiro se levantou vagarosamente para aproximar-se do meu leito, olhos desmesuradamente abertos, porém fixos, imóveis. Depois, abriu um armário e amassou alguns papéis. Sentou-se, rezou em voz baixa diversas orações e voltou ao leito, permanecendo nele, sentado por muito tempo, até que forte pancada na porta da cela fê-lo estremecer com violência. Moveu os olhos, tomou de um relógio e vestiu-se à pressa, chamando-me com voz trêmula. Estás doente? Perguntei-lhe. Não, apenas tenho a cabeça muito pesada e sonhei que estava na Palestina. Não sei o que tenho, uma grande confusão de ideias. Tive a precaução, no dia seguinte, de não dizer o que havia observado e tratei de ler alguma coisa sobre o sonho duplo, ou seja, a segunda vida dos sonâmbulos, que hoje conheceis com o nome de sonambulismo. Para logo me convenci de que o chaveiro tinha a faculdade de desdobrar, adormecido, as suas forças inteligentes, tornando-se assim precioso instrumento nas mãos de um homem que soubesse apreciar e dirigir aquelas manifestações misteriosas de uma vontade passiva. Chegada a noite, deitamo-nos e eu me pus de observação. À mesma hora, mais ou menos, da noite anterior, meu companheiro manifestou-se num diálogo comigo de palavras distintas. Que tem? Medo. De quê? De mortos-vivos. É aos prisioneiros que te referes? Sim, meu cargo é horrível, pois renuncia a ele. Não posso, pois com isso lavraria minha sentença de morte. Menino, sai-te daqui. A mesma pancada da véspera despertou o monge, que ao ver-me junto de si, manifestou sua estranheza e me perguntou se estava enfermo. Para abreviar, dir-vos-ei que todas as noites, enquanto o chaveiro dormia, eu me levantava, fazendo com ele meus primeiros ensaios de magnetismo. Assim é que adormecia a minha vontade, fazia-o falar quanto queria e para prosseguir nos meus trabalhos solicitei a graça de permanecer mais 15 dias na biblioteca. Uma noite magnetizei-o
e por um caminho que ele próprio me havia indicado, fui visitar as prisões na sua companhia. Admiravelmente guiado naquele labirinto de amplas galerias e corredores estreitos, até que chegamos a espaçoso salão, de cujo pavimento minava uma água pútrida. Aí, pelas paredes, havia cavidades intercaladas de espaço, nichos gradeados de fortes barras de ferro, encerrando cada qual um homem de pé, sem poder sentar-se, à falta de espaço para qualquer movimento. E como se tal constrangimento não bastasse, ainda os prendiam à parede por argolas nos pés, na cintura, no peito. Aqueles infelizes, por um requinte de horrível crueldade, eram superalimentados, dando-se-lhes vinhos tônicos. Assim excitados, sofriam horrorosamente com a inércia do corpo e a superexcitação dos sentidos. Avalie-se a dolorosa impressão por mim recebida, principalmente ao deparar-se-me um homem jovem e robusto, que me disse: quem quer que sejas, dize aos meus juízes que estou inocente, que tenho 3 filhos, que são a vida de minha vida, que o homem que ama os filhos não pode ser criminoso. Tenho uma esposa que é um anjo. Pois bem, vai dizer-lhes que jamais se envergonhem de usar meu nome, porque sou inocente. E toda uma torrente de palavras jorradas daqueles lábios, repercutindo-me no coração, prometi voltar, ao mesmo tempo que me retirava daquele antro, num estado de espírito indefinível, acreditando firmemente não só que existia o inferno, mas que também nele estivera. Na noite seguinte, adormeci o chaveiro e fui sozinho, pois já conhecia os meandros. Falei aos 10 infelizes indiciados. Seja dito, em honra da verdade, que um apenas era inocente do imputado delito. Os 9 restantes eram mais ou menos culpados, conquanto não fizessem jus àqueles tormentos de uma crueldade inverossímil, fabulosa e não obstante verdadeira. Tendo visto que desejava, despedi-me dos penitentes e no momento da partida declarei ao chaveiro quanto ocorrera, acrescentando: se me fores aliado, ganharás em tranquilidade e repouso, mas se me denunciares, seremos 2 a nos perdermos. Advirto-te, contudo, desde já, de que a mim não matarão. Certo, poderia ocultar-me o que se passou, dominando-te apenas pela minha força de vontade, mas não quero, em todos os meus atos, valer-me senão da verdade. O chaveiro confessou-me então que desde a minha chegada sentira por mim carinhosa afeição e ao mesmo tempo profunda repugnância pelo cargo que desempenhava. Sofria, entretanto, calado a tortura de horríveis remorsos, por saber que a renúncia lhe valeria a sentença de morte.
confessou finalmente que todo o seu desejo era partir para a Índia como missionário. Filo ver que tudo conseguiria se me fosse fiel, e obtida a sua aliança, afastei-me satisfeito da minha tarefa, convicto de que minha voz encontrará eco em seu coração. Imediatamente procurei a família do inocente para falar-lhe do desgraçado Lauro, cuja esposa se me rojou aos pés, dizendo: Senhor, ele é inocente, meu marido é incapaz de cometer um crime, porque adora os filhos e todo aquele que sabe amar, como ele, não pode ser um criminoso. Proclamasse ele próprio o seu crime, e eu diria que enlouquecera, que mentia a si mesmo. Tanta convicção daquela mulher deu-me novo alento. Vi as 3 crianças, 3 meninos que pareciam 3 anjos, alvos, rosados, olhos azuis, a reterem na pupila o resplendor dos céus. As inocentes criancinhas fitaram-me a sorrir, e o maior, que teria seus 8 anos, disse em tom docíssimo: Ah, o papai é tão bom, tu também pareces bom. Não é verdade que o livrarás? Pobre do papai, dize-lhe que sonho com ele todas as noites. Essa voz me comoveu tão profundamente que lhe retorqui: Pobre anjinho desamparado, prometo salvar teu pai. Ato contínuo, procurei o maioral dos penitentes para lhe dizer por minha vez: necessário se faz que entregueis aos tribunais civis os últimos 10 acusados que deram entrada em vossos ergástulos, pois consta-me que há entre eles um inocente, com mulher e 3 filhos. Deportando esse homem, cometereis 5 homicídios, o que é horrível. Quanto aos restantes, devem ser julgados separadamente, porque distinta é a culpabilidade de cada um. A história desta associação religiosa é escrita com sangue, e dado que eu tenha de pertencer a ela, é preciso dar-lhe outra orientação, pois quero verdade e justiça. Do modo que procedeis, sois piratas da terra, isto é, condenais sem apelo nem agravo, a fim de confiscardes os bens dos condenados. Se quereis que eu seja a águia da ordem, haveis de ser vós outros os ministros de Deus, praticando sua lei de amor. Águia queríamos fazer-te, mas teremos de cortar-te as asas. Já sei o que vais ser no mundo: capa de criminosos, só para contrariar as leis, visto como em ti permanece encarnado o espírito da rebeldia. Menino e já audacioso, fica certo de que aos da tua têmpera sabemos pôr-lhes freios. Por esta vez, deixo-te em liberdade, porque a despeito de tudo, gosto dos homens como tu, e acredito mesmo que por fim chegaremos a nos entender. Desde já, porém, te digo, desiste do teu plano,
a ordem dos penitentes, dadas as revoltas políticas, necessita de fundos, sem os quais não poderia manter-se, e o fim justifica os meios. Pois bem, os fins da ordem são grandiosos, porque visam a impor a religião em todo o orbe. A associação tão poderosa carece de recursos. Que vale a vida de 10 homens comparada à salvação de milhões de criaturas? Este processo, julgado por nós, acarretará a proteção e simpatia da família da vítima, além de que os bens dos condenados nos ficarão pertencendo por direito, sem quaisquer dúvidas. Deixa-te, portanto, de generosidades juvenis, e quando tiveres mais alguns anos, te convencerás de que a humanidade é raça de víboras. Todas as víboras que se esmagam é em proveito da massa comum. Nada repliquei, porque compreendi que seria inútil. Demais, não queria provocar as iras de quem me tinha sob suas garras, além de que a minha prisão me anularia os planos. Mal me despedi, eis-me em pleno campo, de joelhos sobre um barranco, olhos postos no céu, clamando: Senhor, inspira-me, põe nos meus lábios a tua palavra divina. São 10 famílias, Senhor, ameaçadas de sucumbir à fome, e um homem inocente vai ser imolado nas aras de uma associação que é o vampiro do universo. Dá-me, Senhor, a magia da persuasão para comover um monarca da terra. Senhor, a tua sombra, a raça de Caim, prossegue, espalhando o terror e a morte. Deixa, pois, que comece o meu sacerdócio por um ato digno e justo. Tenho sede de justiça, tenho fome de verdade e amo-te, Senhor. Sobre todas as coisas da terra, em teu nome quero difundir a luz. Eis que o fogo da inspiração divina me inflama a imaginação e, sem perda de um momento, me pôs a caminho. No dia seguinte, falava ao rei, logrando convencê-lo de que deveria reclamar os 10 acusados, os quais, na equitativa lei dos tribunais civis, não dos eclesiásticos, visto que o morto nada tinha a ver com a classe sacerdotal, deviam ser julgados. 3 horas foram-me precisas para convencê-lo, mesmo porque nenhum soberano queria malquistar-se com os penitentes negros, sabendo muito bem o que daí lhe podia advir, isto é, a morte, mais cedo ou mais tarde. Finalmente, sempre consegui que firmasse a ordem de entrega dos 10 acusados, seguindo eu logo com o capitão da força. Capitão e guardas tremiam ao penetrar naqueles subterrâneos, ao ver aqueles homens enjaulados como feras, mal podendo dar um passo quando livres das suas cadeias. Soldados houve que choraram diante de tanta iniquidade, e o próprio capitão rugia de cólera, dizendo:
Deus não existe, não, pois se existisse, não haveria tanta impiedade. Nesse Comenos, dominado por estranha força, eu me voltei para o chaveiro e lhe disse: quero tudo ver e quero dirigir a esses desgraçados uma palavra de consolo. Guia-me, pois, e eu prometo arrancar-te também deste antro. E enquanto o capitão e soldados retiravam os prisioneiros, internei-me naquele labirinto de galerias e corredores, cheios de gemidos das vítimas agonizantes, enterradas naqueles sepulcros. Impossível seria descrever os tormentos de uma parte daqueles infelizes, já julgados e condenados a perecer naquelas catacumbas, rodeados de répteis e de tudo quanto pode atormentar um homem. Foi tal meu horror, a vertigem que de mim se apossou, que não me pude conter, e disse ao companheiro: oh, tira-me daqui, daqui onde sinto que o sangue se me transforma em chumbo derretido a queimar-me as entranhas. Nunca pensei que houvesse inferno, mas agora creio. Tira-me daqui ou enlouqueço. Ele, o companheiro, tomou-me aos ombros e enfiamos por um alçapão. Ao sentir na fronte as rajadas do ar puro, ao ver-me em pleno campo, caí de joelhos e olhos fitos no céu, dei agudíssimo grito e tombei exausto, desfalecido. Quando tornei a mim, num aposento do Real Presídio, tendo ao meu lado o chaveiro e o capitão, era como se houvesse perdido a memória. Pouco depois, entretanto, recordava-me de quanto se havia passado e logo indaguei da sorte dos presos, respondendo-me o capitão que estavam na enfermaria. O chaveiro aproveitou-se do incidente do meu desmaio para seguir-me sem levantar suspeitas. Demais, os penitentes eram sempre humildes em se tratando de força armada e de ordens reais, embora afirmando sempre que tudo aquilo era feito em benefício dos pecadores. Por isso que o castigo predispunha a regeneração. Tinham eles, de fato, nas mãos o governo de todos os estados, mas timbravam em aparentar humildade e obediência às ordens do soberano. Se acontecia a justiça civil incidir num dos seus membros, também jamais protestavam, mas tinham o cuidado de logo em seguida, cautelosamente, tramarem terrível vingança. Não admira, pois, que o chaveiro pedisse ao capitão para detê-lo a ele como prisioneiro, alegando que o maltrato aos prisioneiros era passível de severo corretivo. Esse infeliz fez revelações que eu nem quero recordar, assegurando que preferia partir em missão, ser em longes terras, devorado por selvagens, a ter de voltar ao jugo dos penitentes. Graças à minha intervenção, tudo se arranjou e mais tarde lá se foi ele para a Índia, onde passou pelo martírio que desejava, devorado pelos selvagens.
O processo dos 10 acusados custou-me noites e noites de insônia, perseguições sem conto, ameaças terríveis, mas tive, enfim, a aventura de ver Lauro em liberdade. Quando ele saiu do recinto do tribunal para abraçar a esposa e os filhinhos que o esperavam, caí de joelhos e exclamei: Bendito sejas, Senhor! Agora já me não importa morrer, pois que como tu e graças à tua bondade pude ressuscitar os mortos. Glória a ti, alma do universo, por todos os séculos e gerações. Lauro e sua família cobriram-me de bênçãos, enquanto o mais velho dos pequenos me dizia: Fica conosco, que te amaremos tanto quanto amamos o papai. Os 9 condenados restantes arrostaram com o castigo proporcional à sua enorme falta, isto é, foram reduzidos à servidão do Estado, trabalhando nas obras públicas, tal como agora se dá com os vossos presidiários. Mas os bens ficaram na posse de suas respectivas famílias. Comparando a sorte deles com a que os aguardava, se fossem julgados pelo tribunal eclesiástico, esses desgraçados consideravam relativamente felizes. De resto, almas rudes agradeceram minha intervenção do melhor modo porque se podiam exprimir. Os penitentes não tardaram a demonstrar seu intuito de me fazerem pagar caro a ousadia. 3 anos estive expatriado, curtindo as agruras da miséria, dores de cruel enfermidade. A verdade, porém, é que quanto mais sofria, lobrigava como que, visão formosa, Lauro saindo do tribunal, rodeado da família, e então dizia de mim para mim: Esse homem tem uma esposa que o adora, 3 anjos que lhe sorriem, e uma e outros teriam sucumbido de fome e frio sem o calor da sua ternura e do seu amparo. A ter de morrer, antes eu, árvore seca, cuja sombra ninguém abriga. Demais, era ele um inocente e, como tal, não devia morrer. Comigo, o caso é outro, porque, enfim, me revoltei, neguei meu concurso aos que me serviam de pais, instruindo-me. Cumpra-se, pois, a vontade de Deus, que é sempre justa. Por fim, já estava mesmo tão resignado à minha sorte, que ao receber a notificação do indulto, cheguei a contrariar-me. Conforme já disse, na vida ordinária eu era um ser um tanto apático, e como a luta pela vida me assustava, eis que, acariciando por tanto tempo a ideia da morte, quase que a amava. Um de vossos poetas mais céticos cantou a morte. Pois bem, tomemos desse canto algumas estrofes, já que para mim, naquela quadra, a morte era qual a ilha do repouso, na frase do referido poeta, quando diz:
Sou a ilha do repouso, no meio do mar da vida. Em meu seio, o nauta ouvida, a tormenta que passou. E é doce e calmo o seu sonho, ao quebro de mansas vagas, que ao sonho convidam plagas, que o tufão jamais roçou. Sou a fronte, amiga e boa, que estende a sombra dolente sobre a fronte do descrente, vincada do padecer, e adormecido às suas faces, de fresco orvalho rocia, enquanto a noite sombria manda ao que dorme esquecer. Sou a virgem misteriosa dos derradeiros amores e oferto um leito de flores, isento de espinho e dor. Amante dos meus carinhos, extremes de hipocrisia, nem prazer, nem alegria, mas eterno é meu amor. Em mim a ciência emudece, toda a dúvida termina, e árida, mais cristalina, venho a verdade ensinar. Da vida como da morte, ao sábio mostro os arcanos, se a eterna porta dos anos descerro de par em par. Que as minhas mãos piedosas no sonho te fechem os olhos e enxuguem suaves refolhos teu pranto de agra aflição. Que eu acalmarei os queixumes, as dores, feras gemidas, expungindo-te as feridas do ferido coração. É que eu sofrera tanto, vivera tão isolado, que a ideia da velhice me horrorizava. Foi, pois, com mágoa que disse adeus àquelas montanhas envoltas no branco sudário das neves perpétuas, para regressar quase moribundo à terra da minha pátria. Aí chegando, meu primeiro pensamento foi visitar André, e ao vê-lo, ao receber suas carícias inocentes, senti como que reviver em mim o desejo de viver. Envergonhei-me da minha fraqueza, do meu egoísmo, compreendi que havia sido injusto, porque jamais devemos desejar a morte, havendo na terra tantos órfãos aos quais podemos servir de pai. Pouco depois do meu regresso, retirei-me para a aldeia na qual residi mais de 40 anos. Já no último quartel da vida, aconteceu que, sentado à porta do cemitério, vi aproximar-se um velho coberto de andrajos, o qual me pediu uma esmola destinada a crianças cujos pais estivessem encarcerados. Seu pedido calou-me de tal sorte que não pude deixar de o interrogar sobre os motivos que lhe determinavam. Senhor, respondeu, é uma pequena penitência que a mim mesmo impus. Na mocidade, fui prisioneiro dos penitentes negros, acusado de crime que não cometera. Um homem, um santo, interessou-se por meus filhos e me restituiu aos carinhos da família,
atraindo, porém, sobre si a perseguição dos ditos penitentes, os quais conseguiram o seu desterro e, quiçá, a morte. A atitude desse homem jamais se me apagou da memória, se bem que, e disso me acuso, quando o deportaram, nada fiz em seu favor. Mas a verdade é que tive medo de cair novamente nas garras dos tigres, e não só emudeci, como mudei-me residência, expatriando-me. Com os anos, meus remorsos foram aumentando a ponto de me impor esta penitência. Vai para 10 anos que peço esmola para os filhos de presos, em homenagem à memória daquele que por mim se sacrificou. Todos os anos, no dia 1º de janeiro, reparto minha coleta por 20 meninos orfanados pela morte ou pela reclusão dos pais, e ao fazê-lo, lhes recomendo que orem pela alma do Padre Germano. A narrativa de Lauro comoveu-me profundamente e foi mal disfarçando a emoção que repliquei: pois tendes pedido por alma de um homem que ainda está na terra. Padre Germano vive! Exclamou o pedinte com o rosto já inundado de júbilo. Mas onde está ele? Ah, que Deus sempre teve misericórdia de mim, uma vez que sempre que me considerava perto da morte, dizia: permiti que no meu verdadeiro transe possa ver o Padre Germano, pois só assim me considerarei remido da minha ingratidão. Não sei de que modo fitei Lauro, que o velho mendigo mais se acercou de mim a olhar-me. Também ele, fixamente, lançando-se por fim nos meus braços e exclamando: oh, como Deus é bom! Pois se as boas ações têm sempre belas recompensas, enorme foi meu prazer encontrando Lauro. Todos os seus filhos estavam casados e viviam felizes. A esposa morrera abençoando meu nome, e ele praticava a caridade em homenagem à minha memória. Dos 9 condenados, 4 morreram na servidão, e os 5 restantes alcançaram a graça de um indulto geral, concedido pelo rei para comemorar grandes vitórias alcançadas na Terra Santa. Esses, ao menos, puderam voltar aos lares e sorrir aos seus netinhos. No dia seguinte, Lauro despediu-se dizendo: agora sim, não temo a morte, ela que venha quando quiser, pois todos os meus desejos se realizaram. E parece que ela, a morte, apenas aguardava a nossa entrevista, pois Lauro mal dera alguns passos fora da aldeia, tropeçando em falso, despenhou-se numa rampa e morreu incontinente. A retirada do cadáver do fundo despenhadeiro deu muito trabalho, mas eu sempre o consegui para abrir-lhe a cova bem perto da outra, a da menina pálida dos cabelos negros. A breve tempo o segui para encontrar no espaço vários presos que o foram na terra
que me demonstraram o seu reconhecimento. Amai, amai muitos presos, procurai instruí-los. Justo é, de certo, castigar o delinquente, mas convém, por mais justo, fazê-lo abrindo-lhe as portas da regeneração. Triturando, espezinhando o corpo do preso, apenas levais o desespero à sua alma. E ai, não espereis ações generosas de espíritos desesperados. Não sonheis dias de liberdade. Não blasoneis que o vosso esforço tem por escopo a união dos povos, nem que sois os iniciadores da fraternidade universal, se antes não procurardes melhorar a triste sorte dos criminosos. Enquanto mantiverdes esses presídios que são outros tantos germes de corrupção, focos de criminalidade habitados por homens, aos quais negais até o direito de raciocinar, infelizes de vós, todos os planos de reforma social ficar-se-ão em pura perda. Não podeis sequer imaginar o mal decorrente do vosso sistema penitenciário. Um homem desesperado atrai influências fatais, e em vossos presídios a aglomeração dos espíritos inferiores é tal que sua influência perniciosa vos envolve e empolga, a ponto de me inspirar descompaixão. A verdade é que os presos, sem que o percebais, vingam-se do abandono em que o estendes, saturando-vos dos fluidos de fel que lhes vão no coração. Eu vo-lo repito, e não me cansarei nunca de o repetir: os criminosos são dementes, nada mais. Que fazeis aos alienados? Não os sujeitais a um regime curativo? Pois bem, sujeitai a um regime moral os infratores da lei. Não empregueis jamais a violência, porque nada conseguireis. Essas armas não vos pertencem e tampouco sabeis manejá-las. Se tendes a inteligência, é o dom da palavra. Se sois da raça dos redentores, por que não seguis as suas pegadas? Ah, pobre humanidade, como te afundas em lodo, como infeccionas a atmosfera em que te envolve, como foges da luz, buscando revolver o vasto âmbito das trevas. Sim, tu me inspiras compaixão. Dá acordo de ti, desperta. Começa o teu trabalho de regeneração universal e não te envaideças abrindo ateneus e universidades. Se antes não começares a instruir os criminosos, cuja ignorância os condena à perpétua servidão. Amei muitos criminosos na minha última encarnação, e aos meus esforços em prol deles devo a liberdade que hoje desfruto. Homens, se compreendesseis os vossos verdadeiros interesses, a terra não seria uma penitenciária da criação,
mais um dos mundos regenerados, uma dessas moradas nas quais a alma pode sorrir. Que os meus conselhos não sejam esquecidos, filhos meus. Amo muito os seres da terra, porque foi entre eles que conheci a menina pálida dos cabelos negros. Adeus, meus companheiros de infortúnio, trabalhemos todos para o bem universal, redobremos de esforços, aproximemo-nos dos presos e eles nos darão a liberdade. Não esqueçais que os justos, só eles sabem o caminho do progresso e que os culpados são outros tantos cegos perdidos em meio às sombras da ignorância. Guiemos, filhos, os pobres cegos. Eles são tão dignos de compaixão.